Abençoados com todas as bênçãos. Igreja de Cristo, melhor dia. Saiba que você é a Igreja de Cristo. Seja bem-vindo. Falamos aqui a respeito do Evangelho da Graça de Deus, Evangelho da nossa salvação, Evangelho que nos salvou na mente. Apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, no capítulo 1, ele deixa bem claro que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é passar a crer, é aquele que crê. Salvação da mente, não é salvação espiritual, porque nós precisamos de uma educação para passarmos os dias aqui nesse mundo, aqui nesse reino. E o Evangelho da Graça de Deus é que nos educa, que nos mostra a melhor maneira de nos comportarmos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, diz que aqueles que entendem essa palavra, aqueles que recebem o Evangelho da Graça, com certeza irão reinar em vida. Então, abençoados, seja bem-vindo. Falamos aqui a respeito do Evangelho da Graça, revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. Você não vai encontrar essa revelação em outro lugar. Somente ao apóstolo Paulo. Se alguém fala, é porque está imitando, copiando o apóstolo Paulo. O meu nome é para você que ainda não me conhece, se você está chegando pela primeira vez aqui na nossa página, ainda não sabe quem nós somos, meu nome é Neilton Cardoso. Neilton Cardoso, tá bom? E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, por causa dessa tecnologia maravilhosa, nós falamos aí para o mundo inteiro, e é bom que você saiba, nós estamos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Temos recebido aí correios, não é isso? Bastante correios, e agradecemos a você que tem nos escrito, você que tem passado mensagem. Muito obrigado para você que está participando conosco. Também recebemos aí alguns correios que não são tão assim, mas o Evangelho diz que a fé, esse entendimento, não é de todos. Quando você falar com alguém e esse alguém não te entender, não te compreender, saiba que a culpa não é sua. A culpa não é sua. O Evangelho diz que é Deus que ilumina os olhos para que a pessoa entenda. Se você entende, se eu entendo, não cabe aqui sabedoria humana, não porque eu sou muito inteligente, não, abençoados. Foi o próprio Deus que iluminou aí a sua mente, o seu entendimento, e você entendeu. Se Deus não iluminar, você pode falar aí uma semana direto que não vai, visto que, e tem um relato aqui no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, diz que o apóstolo Paulo passou 15 dias com o apóstolo Pedro, 15 dias numa reunião com o apóstolo Pedro, e no final, depois de 3 anos, Paulo disse que Pedro estava de condenar. Então não é o falar, é Deus que ilumina os olhos. Então o tema de hoje é apostasia nos últimos tempos. Esse é o tema que nós vamos tratar aqui hoje. Mas antes de entrarmos em cheio nesse tema, nesse assunto, eu gostaria de convidar você, te peço que você compartilhe aí a mensagem. Te peço que você faça aí no seu grupo social aí, que compartilhe para que essa mensagem alcance a outras pessoas. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Mais tarde nós estaremos aí com essa mensagem também lá no YouTube, mas já será uma gravação. Por hora não podemos estar ao vivo ainda. Participe, abençoado, para que essa palavra corra e seja glorificada. É importante que você compartilhe, é importante que você participe, para que alcançando os nossos irmãos que ainda estão lá no sistema religioso. O nosso trabalho aqui é esse. Muitos dos nossos irmãos estão lá tempos e tempos, ainda não ouviram essa palavra. Eu fiquei lá quase 35 anos e não sabia, até que um dia uma abençoada me chegou e falou dessa palavra para mim. Então compartilhe, porque a fé, o conhecimento é pelo ouvir o Evangelho da Graça de Deus. Então, abençoados, vamos aqui tratar aqui desse assunto maravilhoso que Deus colocou aqui na nossa mente, no nosso coração. Ele iluminou nossos olhos e gostaria de participar com os santos, já agradecendo a você que está aqui ao vivo nesse momento. Estamos aqui bastante abençoados. Muito obrigado pela sua participação. Só Deus mesmo que faria você estar me dando ouvidos, participando nesse momento. Então, abençoado, muito obrigado a todos que estão aí participando. Então, o tema de hoje é apostasia
nos últimos tempos. Uma palavra aqui, uma recomendação aqui, uma escrita aqui do apóstolo Paulo, que escreveu na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1 até o versículo 5. Vamos ler com bastante calma, com bastante tranquilidade esses versos. Pegue a sua Bíblia aí, por favor, se for possível, anote, escreva aí, compare, não é isso? Compare o que você está lendo. Que diz assim, ó, 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler com bastante calma, bastante tranquilidade, não é isso? Diz assim, ó, mas o Espírito, veja que é Espírito com E maiúsculo, o Espírito expressamente diz, é o próprio Deus. Espírito com E maiúsculo é o próprio Deus, mas Deus expressamente diz, foi uma revelação de Deus ao apóstolo Paulo, e ele escreveu a Timóteo, que diz assim, ó, mas o Espírito, mas Deus expressamente diz que nos últimos tempos, veja bem, nos últimos tempos apostatarão alguns. Veja que ele diz, alguns apostatarão da fé. De que maneira? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja que o espírito aqui já é com E minúsculo, não é Deus. Esse espírito aqui é um comportamento. Alguém que estava com um comportamento de engano, um comportamento de mentira. Então, ele diz que dando ouvido a um comportamento de mentira e a doutrinas, a ensino de demônios. E demônios aqui não é um espírito, veja bem, não é um diabo, um ser que está falando mentira, não, isso aqui é comportamento da carne. Doutrinas de demônios são ensinos da carne. Porque, veja bem no verso 2, como é que ele diz, ó, no verso 2, pela hipocrisia de homens. Então, o negócio aqui, que ele está falando aqui, ó, é espíritos enganadores e doutrinas de demônios, são coisa de homens. Não é o diabo, um espírito que vai te falar mentira, não é isso, abençoado. Hipocrisia de homens que falam mentiras. O homem que fala mentira, não é isso? Tendo cauterizada a sua própria consciência. O que ele tem na mente é diferente do Evangelho. Versículo 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Olha, tudo que existe aí, se você conhece a verdade, é para você. A fim, olha só, de que maneira? A fim de usarem deles com ação de graça. Tudo que existe, se você usar da melhor maneira, da maneira correta pela qual foi criada, você pode usar. Porque as pessoas estavam falando, olha, a cocaína não presta. Para que Deus inventou a cocaína? Porque a cocaína é muito boa, abençoado. A medicina usa a cocaína de uma maneira excelente. Agora, os homens maus e perversos, com a mente cauterizada, usaram da maneira errada, não usam com ação de graça. O Evangelho diz que tudo que Deus criou é para ser usado por nós com ações de graça. O versículo 4. Porque toda criatura de Deus é boa, toda. Não existe uma criatura de Deus que seja má. Toda criatura de Deus é boa. E não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Versículo 5. Porque pela palavra de Deus, que é o Evangelho da graça de Deus, não existe outro evangelho, é o evangelho da graça de Deus, que foi revelado ao apóstolo Paulo, e pela oração, pela confissão, de acordo com o evangelho, a nossa oração, ela se detém, ela para ali, de acordo com o evangelho, nós falamos, confessamos, de acordo com o evangelho, quando nós oramos, é santificada, é entendida o proveito da situação. Então, abençoados, veja bem, Igreja de Cristo, amada do Senhor Jesus, o evangelho da graça é algo maravilhoso. O Evangelho da Graça é alguma coisa assim, ó, sensacional. Quando os nossos olhos são iluminados, que você entende o Evangelho da Graça, olha, é uma coisa assim. Eu me lembro quando eu ouvi pela primeira vez a abençoada falar para mim, olha, você é um abençoado, e aquilo despertou em mim. Olha, eu fiquei assim maravilhado. É uma coisa muito linda. Eu tenho certeza que na sua vida
Foi assim também o Evangelho da Graça, quando você entendeu, quando você compreendeu que não precisava estar com o batismo nas águas, que você entendeu que você nunca teve pecado, que você entendeu que Deus nunca vai te lançar fora. Olha, isso para nós foi assim, alguma coisa maravilhosa, que nada dependeu de mim e nada dependeu de você, mas tudo foi obra do próprio Deus. O Evangelho é bem claro nisso, pela graça nós fomos salvos. Isso não veio de nós, é dom de Deus, não veio das nossas obras para que ninguém se glorie. Mas, abençoados, veja bem, essa maravilha toda, essa coisa maravilhosa, essa coisa linda que é o Evangelho, ela é explicado pelo Espírito. Aqui não cabe aqui, é uma explicação de carne, não cabe aqui uma explicação daquilo que você vê, daquilo que você sente. Por isso que Paulo escreveu a Timóteo, o Espírito expressamente diz, o próprio Deus, o Espírito de Deus que estava explicando, que estava falando. O Espírito explica, não é isso? E você aplica esse conhecimento aqui nos seus dias. Lá em 1 Coríntios, eu gostaria aqui de ler, vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, diz assim, aos quais falamos não com palavras de sabedoria humana. O Evangelho, essa explicação não é com palavras humanas, com sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo, Deus mesmo, não existe três deuses, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus mesmo, ensina. De que maneira que Deus te ensina? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Não cabe aqui nada de carne, não cabe aqui uma visão humana, um ensinamento humano. É explicado na mente, aqui no conhecimento. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 1, o apóstolo Paulo diz que rogo-vos pelo culto racional, o culto com o raciocínio, o culto com a sua mente. É assim que nós entendemos, é assim que vem até nós, na nossa mente, essa maravilha chamada Evangelho da Graça. Jesus de Nazaré, uma vez, né, ele mesmo falou lá no pacto da lei ainda, ele disse, quando vier, olha só, quando vier o Espírito da verdade, quando vier a explicação, olha, João 14, 17, olha o que ele falou, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Quem não é filho, quem não foi predestinado, quem não foi escolhido por Deus para entender esse Evangelho, não vai receber esse Espírito da verdade. Por quê? Não vê, não é por vista, nem o conhece. O mundo não conhece, aquele que não é escolhido de Deus não conhece esse Espírito. Mas vós o conheceis. Por quê? Porque habita convosco e estará em vós. Nós fazemos parte desse segundo grupo aqui. Jesus de Nazaré falou de dois grupos. Um que estaria convosco e o outro que estaria em vós. Nós que nascemos depois da cruz, o Espírito da verdade, o próprio Deus, está em nós, estará em vós. É esse o grupo que nós participamos. Então, abençoados, esse conhecimento, ele tem uma única direção. O Evangelho da Graça só tem uma única direção. É no Espírito. Esse conhecimento está no nosso espírito e é por fé, não é por vista, não é porque eu faço muito bem, não é porque aquele abençoado ela prega muito bem, ou canta muito bem e tem muito estudo, né, e tem muitos cursos. Não é isso, abençoado. O apóstolo Paulo, escrevendo a Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz que nós vivemos por fé. É por fé aqui no Espírito. Não existe aqui nada por vista. Não andamos, não funcionamos por vistas. Muito embora estando dentro de um corpo de carne que nós vivemos, nós sentimos, nós andamos, nós falamos, nós comemos, nós respiramos, mas nós vivemos por fé, por esse conhecimento. Nós vivemos pelo conhecimento do Evangelho da Graça, pelo que está escrito, essa coisa maravilhosa. Um exemplo disso, me permita aqui, nesses poucos minutos, de passar aqui um exemplo, que quando nós falamos que é por fé, quando nós falamos assim, somos abençoados. Nós sempre falamos isso. Acho que não existe aqui uma reunião nossa que nós não falamos isso no nosso dia a dia. Nós sempre falamos isso. Somos abençoados. E isso não é por vista. Não é porque eu tenho uma conta bancária lá estourando, que eu tenho uma casa excelente, que o meu carro é o carro do ano e que tudo vai bem, que eu falo que nós somos abençoados. Não, abençoados. Não é isso. Nós falamos assim, somos abençoados, é uma posição espiritual.
Isso é no Espírito, um conhecimento que Deus nos deu. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo, que Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Isso é uma posição espiritual. Isso aqui não, olha, a nossa oração, a nossa declaração é que o que nós somos no Espírito, a nossa posição, se alinhe com o nosso dia a dia, com o nosso viver aqui. Mas a nossa confissão é essa, que nós somos abençoados pelo Espírito. E veja bem, uma coisa que eu vou te falar aqui bem séria. Nós procuramos, veja bem, procuramos e queremos as melhores coisas dessa vida. Isso aí não se engane com isso não. Nós queremos e procuramos as melhores coisas, as melhores casas, os melhores carros, as melhores comidas, os melhores restaurantes, as melhores companhias, e nós procuramos essas coisas. Mas tem um detalhe: nós trabalhamos, nós estudamos, nós nos qualificamos para isso. Não ficamos deitados numa rede, numa cama assim, eu sou abençoado, então vou esperar cair do céu. Não, abençoado, não. Semana passada eu estava falando com uma abençoada, que ela entende esse evangelho assim de uma maneira bem excelente, e ela estava me dizendo, estava se preparando para ir para a faculdade. Eu fiquei tão feliz que ela estava se qualificando para usar desse conhecimento aqui na sua mente, o Evangelho da graça de Deus. E veja bem, nós queremos todas essas coisas, mas a nossa confissão é essa, é por fé, a nossa posição espiritual, abençoados juntamente com Cristo. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, essa é a nossa posição e essa é a nossa confissão. Por quê? Unicamente por fé. Nós cremos no que está escrito. Não ficamos aqui esperando acontecer. Não. Nós cremos no que está escrito. E veja bem, já que entendemos bem esse ponto, porque as pessoas falam muito, né? Vocês só sabem falar que são abençoados, então ninguém trabalha, ninguém faz nada. Muito pelo contrário, abençoado. Se tem um povo que gosta de trabalhar, que entende, que gosta de estudar, que quer se qualificar, é aquele que conhece a graça de Deus, que vive por fé. Essa é a nossa posição. E sobre essa fé, diz o apóstolo Paulo, aqui no livro que nós lemos aqui, na carta a Timóteo, primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, diz que nos últimos dias, ele diz que nos últimos tempos, não é isso? Algumas traduções diz dias, outras diz tempo. Alguns, não muitos, alguns iriam apostatar da fé. Alguns iriam deixar esse conhecimento de lado. Olha, abençoados, alguns deixariam de crer nessa palavra, iriam se afastar, iriam se apostatar, iriam deixar esse conhecimento, iriam negar essa verdade. E veja que para você se afastar de alguma coisa, você primeiro tem que estar naquele local. Numa reunião que aconteceu lá na igreja de Éfeso uma vez, o apóstolo Paulo, foi escrito por Lucas, não é isso? O apóstolo Paulo disse que depois que ele morresse, se levantariam no meio da igreja mesmo, daqueles que conheciam o Evangelho da Graça, que iriam se afastar dessa verdade, iriam ficar contra ele para atrair as pessoas para si mesmo, iriam apostatar dessa fé. E veja bem, é necessário aqui que se faça uma outra explicação, porque esse é o nosso trabalho. Quando o apóstolo Paulo ele diz aqui, últimos tempos, porque ele diz, vamos ler aqui mais uma vez, mas, versículo 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito, Deus mesmo, expressamente diz que nos últimos tempos, isso aqui é bem importante de se entender, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quando ele diz aqui nos últimos tempos, ele estava falando de um tempo que para eles lá, para Paulo e para a igreja lá do primeiro século, era um futuro, era alguma coisa que estava por acontecer, alguma coisa que estava por vir, não tinha acontecido ainda. Por isso que ele falou, alguns apostatarão, está no futuro, para eles era um futuro. Agora, para nós que estamos aqui no ano de 2022, se tornou, passado, já é um passado. Agora para nós já é um passado, já aconteceu. E do que o apóstolo Paulo estava falando ali?
para a igreja. Por que ele disse, alguns nos últimos tempos apostatarão da fé? Paulo estava falando sobre a destruição do templo lá de Jerusalém, aquele famoso templo que até hoje, né, é muito falado. Estava falando sobre a perseguição em Jerusalém, que assim que chegassem os dias, bem próximos nos últimos tempos, ali bem próximos, alguns, devido à perseguição, devido ao que iria acontecer, devido ao que iria se passar, alguns, não muitos, alguns iriam se afastar da fé. Alguns iriam negar esse evangelho que estava sendo ensinado por ele. Naquela época, Deus iria fazer juízo sobre Jerusalém. Deus iria fazer justiça. E veja bem, abençoados, porque quando nós lemos aqui nos últimos tempos, não tem nada a ver com a volta de Jesus hoje. Porque quando eu li esse verso lá na religião, eu pensava que estava falando sobre a volta de Jesus nas nuvens, que Jesus vai voltar, e muitos vão pela demora, porque Jesus já passaram 2020 anos e Jesus não voltou, não aconteceu nada, e alguns iriam se afastar dessa fé que é a Bíblia Sagrada, que é o Evangelho de Deus. Não é isso. O que Paulo diz aqui já aconteceu, é passado. Foi lá no tempo dele, no primeiro século, lá no ano 70. Então, já que isso já aconteceu, isso já passou, já é passado, por que falamos desse assunto hoje? Porque nós aqui estamos falando que alguns apostatarão da fé, e usamos esse tema, apostasia nos últimos tempos. Por que nós falamos assim? Bem, abençoados, vamos ver bem isso aqui com bastante carinho. Porque o tempo de Paulo passou, o que tinha que acontecer já aconteceu, Deus já derrubou o templo, Deus já destruiu, já fez juízo sobre Israel, já se manifestou lá como ele tinha que se manifestar, mas agora nós estamos aqui, bem aqui na frente. Nós não estamos nos últimos tempos, nós não estamos nos últimos dias, nós estamos, um pacto eterno. O pacto que nós estamos, abençoados, é o pacto da graça, o pacto que é para sempre, que foi determinado por Deus ali na cruz. Acabou a lei, Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim daquele período, até a cruz, que era a lei, acabou para a justiça de todo aquele que crê, e justiça por fé é a graça de Deus. Deus estabeleceu ali com a morte de Cristo e a sua própria ressurreição. Então, pessoal, nós estamos no pacto eterno, mas acontece, veja bem, acontece que a apostasia ainda acontece. Nós temos visto aí muitos abençoados apostatando da fé, como foi no tempo de Paulo, não é isso? Abençoados que conhecem o Evangelho da Graça, conheceram o Evangelho da Graça, pelo menos diziam, abençoados, somos santos, somos perfeitos, um só Espírito com o Senhor, tudo nos vai bem, e uma só oferta, um só Deus, um só Senhor, mas, devido ao passar do tempo, se afastaram da fé, apostataram, negam até o apostolado de Paulo, negam até a crucificação de Cristo. Nós temos visto aí coisas tremendas. Alguns, veja que são alguns. O problema desse alguns, eu creio que esse também foi a preocupação de Paulo, esse era o cuidado de Paulo com esse alguns, porque alguns, não são muitos, né? Não são todos, é uma porcentagem pequena. Mas esses alguns enganam a muitos. E ainda mais hoje, abençoado, naquele tempo de Paulo, as coisas, a tecnologia era mais difícil para se falar, mas hoje a tecnologia, olha, eu estou aqui falando aqui e posso estar sendo visto no mundo inteiro, até lá no outro continente. Imagina que coisa linda. Por isso que a preocupação de Paulo era essa. Alguns que enganam a muitos. E como que alguém pode ser enganado? Como que alguém pode ser enganado por esse alguns? Dando ouvido a espíritos enganadores, a homens mentirosos e a doutrina de demônio. Assim que se pode ser enganado. Olha, deixa eu ler aqui um verso aqui, Romanos, bem conhecido nosso, Romanos capítulo 10, o verso é o 17, também bem conhecido nosso, diz assim, ó, Romanos 10, 17. De maneira que, olha o que diz o Evangelho a respeito do conhecimento. De maneira que, Romanos capítulo 10, versículo 17. De maneira que a fé
o entendimento, o conhecimento, porque fé, abençoado, é um conhecimento que você tem, que Deus imputou no teu espírito, no teu conhecimento e na tua mente. A fé é pelo ouvir. Esse dom foi imputado em você desde antes da fundação do mundo. Mas quando você ouve o Evangelho da Graça, ouve que você é um abençoado, que você é santo, que você não tem pecado, que você é o Espírito e que você não é esse corpo de carne vai voltar para a sepultura quando morrer, e o Espírito, que é você, volta para Deus. Quando você entende isso, é pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa. É ouvir o Evangelho da Graça, que está de Romanos até Hebreus. Quando você ouve e Deus ilumina os teus olhos, aí você entende essas coisas. Mas acontece que isso é muito lindo, né? Deus iluminou nossos olhos, nós entendemos, mas acontece que o engano, acontece que a mentira, que esses enganadores que estão aí, também chega pelo ouvir. A mentira que está corrompendo, que está cauterizando a mente de muita gente, ela também chega pelo ouvir. Você já foi enganado por muitos anos na religião mesmo, ouvindo. Eu ouvi lá na religião, quando eu estava lá, que eu tinha que me batizar nas águas para Deus perdoar os meus pecados. Aí eu fui lá e me batizei nas águas, para Deus me perdoar. E isso é mentira, porque quando eu nasci, Deus já havia me perdoado lá na cruz. Ele morreu e me perdoou. Não havia nenhum pecado para ser perdoado. O que eu precisei fazer? Me comportar de acordo com o Filho de Deus. Comportar bem, porque o que eu planto, eu vou colher. É isso, a religião me ensinou que eu precisava de pão e vinho, para ter comunhão com Deus. E isso também é mentira. Eu aprendi pelo ouvir. Por que é mentira? Porque está escrito que o Espírito de Deus já habita em você. Você é moradia do Espírito de Deus. Então não tem necessidade aqui de você fazer nada para ter comunhão com Deus. O apóstolo Paulo diz, veja bem, ouvir pela palavra de Deus, que é o Evangelho da Graça. É dessa maneira, abençoado, porque a mentira também vem pelo ouvir. No verso 2 de 1 Timóteo capítulo 4, diz assim, ó, vamos voltar aqui, ó, Timóteo, primeira carta 4, versículo 2, diz assim, ó, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. É assim que acontece a mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Veja que não está falando aqui de homens que ensinam a lei de Moisés, não. Porque aqui já é uma outra situação. Está falando aqui de homens que ensinam a lei de Moisés. São homens que conhecem a graça. Isso aqui é uma coisa assim, muito séria. O que falar a respeito disso? Há pessoas que conhecem o Evangelho da Graça, mas cauterizaram as suas próprias consciências e apostataram do que está escrito, apostataram do que foi revelado ao apóstolo Paulo, de Romanos até Hebreus. Agora, por quê? Por que os abençoados fazem isso? Pregar o Evangelho da Graça, abençoado, como está escrito aqui, de Romanos até Hebreus, não dá honra a ninguém. Se você está pregando o Evangelho da Graça, se você tem na sua mente a intenção de anunciar esse Evangelho, não espere honra, não espere glória, não espere lucro. Esquece essa história de 10%, esquece essa história de abrir um templo para arrecadar dinheiro, porque o Evangelho da Graça não cabe essas coisas. A honra, a glória e o louvor pertencem unicamente, exclusivamente a Deus, somente. Olha só o que diz aqui em Romanos. Vamos ler aqui Romanos, vamos lá, a carta que Paulo escreveu a Romanos, no capítulo 3, eu adoro esse verso, amo esse verso aqui, 3:27, que diz assim, onde está, olha só que diz, a pergunta do apóstolo Paulo, vamos fazer para esses abençoados essa pergunta, onde está logo a jactância, a vaidade, o orgulho, comigo ninguém pode, né? Igual aquela planta que a minha vovó tinha, comigo ninguém pode, o orgulho, eu que sei fazer, eu que sei pregar, é excluída, diz o apóstolo Paulo. Agora, a pergunta do apóstolo Paulo, por qual lei que a jactância é excluída? O orgulho, eu aqui posso, por que lei? Das obras? Pela lei de Moisés? Ele diz, não, mas pela lei da fé, pela lei da graça, pela lei do Evangelho. Qual pregação que não tem vaidade?
Qual é a pregação que não traz orgulho? A pregação do Evangelho da Graça de Deus. Se você se meter a pregar o Evangelho da Graça, não espere assim, por exemplo, falar autoridade pastoral. Já viu? Tem uma abençoada que está na moda esses dias aí, ele tem sido muito falado, eu já o conhecia já há muitos anos. Autoridade pastoral. Não existe isso, abençoado. Essa história no Evangelho da Graça, a autoridade, o poder, o louvor, pertence unicamente a Deus. O apóstolo Paulo ainda vai além disso. Ele diz que eu tenho que considerar você superior a mim mesmo. E você tem que me considerar eu superior a você. Nos colocando no nível de igualdade. Somos todos iguais perante Deus. Todos. O amor que Deus tem por mim é exatamente o mesmo que Ele tem por você que está aí lá. Sabe aquele irmão, eu tinha até algum tempo não encontro mais com ele, tinha um irmão, um amigo meu, que ele era macumbeiro, creio que ainda seja, cortava o pescoço da galinha para botar lá na encruzilhada. Olha, o preço que Deus pagou por mim foi exatamente o mesmo que pagou por ele. Somos todos iguais. Não existe esse negócio aqui no Evangelho da Graça de um ser melhor do que o outro. O que muda é o conhecimento. O meu amigo lá ainda não entendeu que aquele sacrifício ali é sacrifício de tolo, ele está perdendo o tempo dele, que Cristo já pagou o preço por nós. Não é necessário você se batizar, não é necessário você subir monte, não é necessário você beber água ungida, não é necessário você fazer nada dessas coisas, passar óleo na testa, não é necessário, porque Cristo já pagou o preço. A única lei que tira a jactância, que tira a vaidade do homem, é a pregação da graça. A única glória que nós temos, abençoado, é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, Ele morreu ali para ser o nosso substituto. Nós fomos alcançados, de uma certa maneira, por essa morte. Essa que é a nossa glória. Ele fez todas as coisas. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É isso que é o Evangelho da Graça. E os abençoados não encontraram essa glória, essa vantagem, essa jactância em pregar o Evangelho, então apostataram dessa palavra, apostataram da fé, como diz o apóstolo Paulo. Efésios, vamos a Efésios, vamos avançar que o nosso tempo aqui já está indo. Efésios capítulo 4, versículo 14, 15, só 14 e 15, vamos ler aqui. Efésios, carta que o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja maravilhosa de Éfeso, capítulo 4, versículo 14 e versículo 15, que ele diz assim, para que, veja bem, a razão de você entender o Evangelho da Graça, você está firme de Romanos até Hebreus, para que você passe por essa situação, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Sabe o que é um menino inconstante? Ele está assim parado, alguém chega, pega ele pela mão e atravessa a rua. E não, vamos voltar. Ele volta. Ele não tem assim direção, não tem uma constância, porque ele é um menino inconstante, levado a sua... E o caso aqui é bem mais sério. Levados em roda por todo o vento de doutrina. Diz aqui o apóstolo Paulo, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. É uma fraude. Sai, abençoado. Olha, às vezes nós falamos as coisas, as pessoas brigam conosco aqui, falam mal da gente aqui, alguns até nos xingam, usam palavras feias, mas olha, o Evangelho diz que diferente, saiu aqui do Evangelho da Graça, é fraude. Não serve, abençoado. Diferente não serve para nós. E o versículo 15, antes seguindo a verdade em amor. E aonde que está a verdade? A verdade é o Evangelho da Graça. Romanos capítulo 1, versículo 5, diz que nós recebemos a graça e a verdade. Graça anda junto com a verdade, é a mesma coisa. Se você quer estar na verdade, você tem que estar no Evangelho da Graça. Cresçamos, o que diz aí? Cresçamos em tudo. Mas aonde? Nesses que estão pregando por aí? Não, naquele que é a cabeça. E quem é a cabeça? É o Papa? É o pai de santo? É o pastor lá da sua igreja? Aquele catedrático? Aquele que tem autoridade pastoral? É esse que é o cabeça da igreja? Não, o Evangelho é bem claro. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cristo, aquele que morreu, aquele que ressuscitou.
Então, abençoados, ventos de doutrina. Sabe como é que é um vento de doutrina? Chega com uma força de furacão. Essas doutrinas que aparecem, chega assim como um vento de furacão. Parece ser a pura verdade. Você, quando ouve os abençoados falando assim, e a paz, que coisa tremenda. É uma força, é um vento tão forte que parece ser verdade, porque eles também usam a Bíblia. E usam a Bíblia de maneira assim, que parece ser até verdade. Mas, como o vento, essas doutrinas, tudo passa. Por mais forte que seja, tudo passa. Até tenho notado, tenho percebido que nesses últimos dias, alguns já têm se acalmado mais, alguns já têm mais tranquilo, tudo passa. A mentira passa. Por mais forte, por mais brilhante, por mais linda que seja a mentira passa. E o mentiroso também. Aí o que acontece? Fica a vergonha e fica o constrangimento, porque ele vai se dar conta que estava numa mentira, e vai lhe criar um constrangimento. E mais, a única verdade, veja bem, abençoados, isso aqui não é pretensão nossa, isso aqui é uma verdade que está escrita no Evangelho da Graça de Deus. A única verdade foi revelada ao apóstolo Paulo. Única verdade, olha só, Colossenses, vamos ler. Colossenses, temos que ler. Olha, às vezes algumas pessoas falam, mas você lê muito verso. Pô, abençoado, temos que ler, né? Isso porque é a palavra do nosso Pai. Colossenses 1, 26, que diz assim, ó: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. Estava oculto, ninguém, ó, Davi não soube, Salomão, que foi muito sábio, não soube, Moisés não sabia, e que agora, quem é que está escrevendo essa carta aqui? É o apóstolo Paulo. Então, me faz entender que o agora é no tempo dele. Agora foi manifesto aos seus santos, foi manifesto a nós, esse mistério que estava oculto. E veja bem, pessoal, diferente do que foi revelado ao apóstolo Paulo, é mentira. E às vezes eu vejo Gálatas capítulo 1, versículo 9, diz que até que mesmo que venha um anjo do céu, se falar diferente dessa revelação, é anátema, é mentira. E eu vejo aqui às vezes alguns abençoados falando, já que Deus me revelou, que agora é assim, e aqui diz que toda a revelação, que o mistério que esteve oculto em todas as gerações, que agora foi manifesto. Foi tudo revelado no apóstolo Paulo. Tudo que era necessário para os nossos dias, para a nossa vida aqui nesse reino, está de Romanos até Hebreus. Você não precisa disso. E mais, o crescimento é naquele que é o cabeça. O crescimento tem que ser em Cristo. Olha, não foi à toa que Paulo disse assim lá em 1 Coríntios 11, 1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar Paulo no que ele escreveu, de Romanos a Hebreus, porque ali está a vontade de Cristo, ali está o cabeça, que é Cristo. Você não precisa de outra revelação, você não precisa de mais nada diferente, você precisa do que está escrito aqui, creia, o conhecimento, o entendimento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, vamos ler aqui, 1 Coríntios, falando aqui de crescimento, os abençoados falam muito em crescimento, olha, porque precisa crescer. Temos que crescer. Veja aqui, 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, que diz assim, Paulo escrevendo aqui, eu plantei, Paulo plantou, Apolo regou, duas pessoas diferentes, um plantou e o outro regou, mas quem foi que deu o crescimento? Foi Paulo ou foi Apolo? Nenhum dos dois é abençoado, porque quem dá o crescimento é Deus quem dá o crescimento. O conhecimento é Deus que dá, é Deus que ilumina os olhos do entendimento. Efésios capítulo 1, versículo 18, diz que é Deus que ilumina o conhecimento, o entendimento e te dá o crescimento. Olha, deixa eu aqui te falar uma outra coisa, uma coisa bem prática. Não se preocupe em crescer. Não se preocupe, abençoado. Não fique preocupado. Não, eu tenho que crescer. Você já viu aí uma árvore preocupada em crescer? Ela plantou ali, regou, Deus vai dar um crescimento àquela árvore ali, vai crescer de maneira natural. Assim somos nós, não se preocupe em crescer. Cuide você, olha só, veja bem, cuide em estar na verdade.
Se preocupe com isso, em estar na verdade. A verdade é que te vai fazer crescer. Se você está na verdade, não existe aí uma outra direção. Você vai crescer mesmo, porque é a verdade que nos faz crescer. Filipenses, vamos aqui a Filipenses, o tempo já está. Filipenses, capítulo 3, verso 1, diz assim, ó: resta, irmãos meus, que vos alegreis no Senhor, em Cristo, não é isso? Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Por quê? Porque é segurança para vós. Falar sempre a mesma coisa é segurança para vós. Abençoado, fale sempre as mesmas coisas. Sempre. Porque algumas pessoas dizem, mas esse assunto você já falou na reunião passada. Esse assunto é repetido. Esse assunto olha, o que diz o apóstolo Paulo: não me canso de falar a verdade. Fale sempre as mesmas coisas, mas fale a verdade. O problema não é falar as mesmas coisas. O problema é você se meter com mentira. Aí hoje vamos mudar aqui. E vai mudar para onde? Se a verdade é uma só. Você tem que ficar na verdade, senão você não vai crescer, pessoal. Olha só. Não se preocupe em crescer. 1 Coríntios, 2 Coríntios, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Mas todos nós, falando aqui da igreja de Cristo, todos nós, com a cara descoberta, com o entendimento limpo, refletindo como um espelho a glória do Senhor, o evangelho da graça, somos transformados, estamos crescendo de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O crescimento abençoado, a transformação da nossa mente, porque a nossa mente ela vai se transformando com o conhecimento, o crescimento é de glória em glória. Um passo de cada vez, vai tranquilo, não se apresse aí, mas é com a verdade. De glória em glória, com o evangelho da graça. Porque se você se meter em outra história, você não vai crescer. E olha só, veja bem o que diz aqui o apóstolo Paulo a respeito daqueles que oferecem um crescimento, mas com adubo, com fermento. Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 6, vamos ler aqui rapidamente, capítulo 5, versículo 6, que diz assim, ó: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, para aqueles que defendem os judeus, porque os judeus que foram isso, que judeus, olha, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. E o verso 7 diz assim: correis bem, quem vos impediu para que não obedeceis à verdade? Uma pergunta do apóstolo Paulo: por que esses abençoados não obedecem à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Esse ensinamento que está por aí, abençoado, não vem do Evangelho, não vem do apóstolo Paulo. Um pouco de fermento, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo: um pouquinho só, não precisa de muita mentira não. Um pouquinho de mentira leveda toda a massa. Leveda todo o conhecimento. Um pouquinho só. Em outra carta, o apóstolo Paulo diz que se tiver lei, a graça não é mais graça. De outra maneira, a graça não é graça. E o versículo 10 diz assim, ó: confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for. Esses que estão por aí, seja quem for, sofrerá a condenação, sofrerá o dano. Seja quem for, abençoado, apostatar da graça, se afastar da verdade, sofrerá o dano. Com certeza sofrerá o dano. E não tome isso aqui como uma ameaça, porque você não vai perder a salvação. Mas o Evangelho, é claro, nós já falamos que para viver bem aqui nesse mundo, você tem que conhecer a verdade. Você tem que conhecer o Evangelho da graça de Deus. Se você se apostatar dessa verdade, se você se afastar do Evangelho da graça, você vai sofrer um dano, porque ninguém pode ser feliz com a mentira. Nós somos felizes aqui com a verdade, com o Evangelho da graça de Deus. E aqui, para já encerrarmos, um conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta, vamos lá, 2 Timóteo, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que diz assim, ó: porque virá tempo, olha só, veja bem, vê se ensina isso que está acontecendo, virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, no entendimento, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências, conforme os seus desejos, conforme as suas vontades. Verso 4: e desviarão os ouvidos da verdade. Vão desviar o ouvido da graça de Deus.
voltando às fábulas. E versículo 5, mas tu, olha o conselho aqui do apóstolo Paulo que cabe exatamente para nós, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Seja sóbrio, abençoado. Cuidado, seja cuidadoso naquilo que você vai ouvir. Você deve ouvir a tudo, mas na sua mente, no seu conhecimento, o Evangelho da graça de Deus. Fábulas, essas historinhas, basta lá da religião, nos anos que nós passamos lá, e muita fábula, muita história, isso já acabou. Vamos aqui então concluir com Hebreus capítulo 4, versículo 12, o nosso último verso. 4, 12. Esse verso aqui também é alguma coisa assim maravilhosa. Olha o que diz. Muitos não creem, né? Muitos não creem nesse verso aqui, que diz assim, ó, porque a palavra de Deus, Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus, o Evangelho da graça, que foi revelado única e exclusivamente ao apóstolo Paulo, é viva e eficaz, apesar que muitos já mataram o Evangelho. Não, isso mudou, a graça acabou, mas aqui diz que a palavra de Deus, que é o Evangelho, é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Abençoados, veja bem, julgue o que você está ouvindo. Mas julgue com o Evangelho da graça, porque o Evangelho que é apto, palavra viva e eficaz, para discernir o seu pensamento. O Evangelho é que vai dizer para você o que você está ouvindo está de acordo com a verdade. E é bem simples, abençoado. Se estiver diferente do que está escrito, é mentira. Tem que estar igual ao Evangelho da graça de Deus. Um pouquinho só, tem uma vírgulazinha aqui, né? Mas não faz mal não, faz, abençoado, porque diz que um pouquinho só de fermento estraga toda a massa. Então cuide naquilo que você está ouvindo, não saia da verdade, não apostate aí da verdade que é o Evangelho da graça de Deus. Abençoado, recebo que você tenha entendido, recebo que você tenha compreendido que a verdade é o Evangelho da graça, que dessa verdade nós não podemos sair. E peço a você mais uma vez que compartilhe a mensagem, que outros possam ouvir essa palavra, que outros possam entender a nossa posição em Cristo Jesus, que isso é uma posição no Espírito, para nós aqui, o Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho nos salva no nosso dia a dia, nos dando educação, para que nós possamos viver de maneira sóbria, tranquila, até o dia que Deus nos permitir ficar nesse mundo aqui. Compartilhe a mensagem, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, que é muito importante para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoado? Faça o que for preciso. Faça o que for preciso para que a palavra corra e seja glorificada e alcance a muitos, como alcançou a mim, como alcançou a você. Declarando já que é um ótimo dia para você, uma excelente semana. Agradeço aí a sua participação dos abençoados que estão aqui nos assistindo. Compartilhe a mensagem para que outros cheguem. E um excelente domingo para você. Melhor semana, até a nossa próxima reunião. Abençoados com todas as bênçãos.